Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe o seu like neste vídeo porque lá vem notícia importante sobre o Flamengo. Notícia inicialmente publicada pelo GE.com dá conta de que Claudinho está acertado com o Flamengo. Está tudo certo entre o meio-campista do Zenit e o Flamengo. Só falta convencer literalmente os russos. Ou seja, pagar aquilo que o Zenit vai entender ser legítimo para liberar Claudinho para o Flamengo. O que Claudinho pede de salário está dentro da realidade dos cofres rubro-negros. Ou seja, não fez nenhum pedido estapafúrdio. Fez um pedido melhor dizendo, que está na realidade, né, do que aquilo que o Flamengo pode pagar. Este vídeo tem oferecimento da KTO. Você não conhece o site KTO.com, meu camarada? Então acesse agora o site KTO.com, você que curte fazer a sua fezinha, e faça o seu registro. Isso não leva mais do que 1 minuto, tá? Quando você fizer o seu registro, você vai colocar o meu cupom Bernardo e eu vou dar para você 20% a mais em relação ao valor que você depositar para fazer a sua fezinha. Por exemplo, depositou R$100, eu lhe dou 20, é óbvio que você vai usar esse bônus para gastar no site kto.com, tá bom? E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, @BernardoAqui. Então as odds para Flamengo e Fortaleza estarão neste sábado, lá no meu Instagram. Você entra nos meus stories, no @BernardoAqui, tá bom, pessoal? Vamos continuar então falando sobre Claudinho. Seria uma senhora contratação do Flamengo, tá? Trata-se de um jogador que joga no meio de campo, pode ser um substituto para o Arrascaeta, por exemplo. Tem uma força muito forte, um jogador forte, um jogador que finaliza muito bem de fora da área. E foi a grande venda do Red Bull Bragantino, né? De um Red Bull Bragantino que fez sucesso ali na temporada 2021, 2020, né? Quando o Claudinho explodiu, né? Um jogador revelado até com passagem ali pelos categorias de base do Corinthians e tal, não foi aproveitado, foi para o Red Bull Bragantino e explodiu. Jogador que, como eu disse, tem muita potência no chute de fora da área, sabe gerar jogo, sabe armar jogo, não é um centroavante, tá? É um jogador para jogar atrás do centroavante, então pode jogar atrás do Pedro e funciona muito bem no esquema com 2 pontas, né? Então o Claudinho é esse cara. Falta, como eu disse, convencer os russos. O Flamengo acredita que os russos do Zenit vão pedir entre cerca de 17, 18 milhões de euros para poder liberar o jogador. Veja, o Zenit, a gente já explicou aqui neste canal, não é um clube particularmente vendedor, tá? Pelo contrário, é um clube comprador, que costuma comprar jogadores. Foi assim com o Hulk lá atrás, quando veio do Porto, foi assim com o Malcom, foi assim com o Juliano. Eu tô falando só de jogadores brasileiros, tá? A única venda recente mais impactante do Zenit foi o Asmul, iraniano, centroavante, que foi jogar no Bayer Leverkusen. De resto, é um clube que compra. É um clube que compra muito jogador. Então, assim, é muito difícil, ainda que o Flamengo tenha se acertado com o Claudinho, é muito difícil conseguir a liberação dele do russo. Por isso que dos russos, do Zenit, né? É um clube da cidade de São Petersburgo. Por isso que eu falo, ó, uma coisa é ter acertado com um jogador, outra coisa completamente diferente é se acertar com os russos, né? Mas seria de fato uma excepcional contratação do Flamengo. Você vai me perguntar assim, mas quem é melhor, Bernardo? Claudinho ou De La Cruz? Eu acho o De La Cruz mais jogador, mas o Claudinho é um baita reforço, será um baita reforço para o Flamengo, se assim o Flamengo conseguir, né, convencer os russos a liberar esse jogador, que eu repito, pode ser titular absoluto do time do Flamengo, tá? Não chegaria para ser um reserva de luxo, chegaria para ser titular, chega para ser titular do time do Flamengo, tá, pessoal? A gente precisa falar também sobre o Alan. Eu conversei nesta sexta-feira com um influente dirigente do Atlético Mineiro, uma fonte muito boa que eu tenho no Atlético Mineiro, que me falou que existem pormenores ainda na negociação, mas que de fato o Alan deve sair para jogar no Flamengo, tá? Aí você vai me perguntar assim, pô, como é que vai funcionar o Alan com
todos os jogadores que o Flamengo tem, não são poucos, né? Do meio para frente. Bom, ele pode perfeitamente formar uma dupla de volantes ali com o Pulgar, com o Flamengo jogando com 2 zagueiros, tá? Então a gente pode imaginar o Flamengo jogando assim, com o goleiro, o Rossi, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro ou Gabigol. Dá para jogar perfeitamente dessa forma. Gerson aí na frente, de repente o Everton Ribeiro pegando o banco de reservas, tudo isso pode acontecer. O Gerson, que é um jogador, né, muito utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli. Então são várias as possibilidades de ter um time rubro-negro estelar com o Alan, né? Um jogador assim, que é o primeiro homem no meio de campo, embora chegue com frequência ao campo de ataque, tá? É até um jogador que, segundo o SofaScore, tem um número de assistências esperadas muito alto, né? De 1,72 para um volante é um bom número, tá? Ou seja, quando o Alan entra em campo, você espera dele 1,72 assistência por jogo, quase 2 assistências, né? Quase 2 passes importantes gerados para gol. Ou seja, é um jogador que participa bastante ofensivamente também na criação. Não é só um destruidor, é um jogador com alto nível de participação em criação de jogadas. Isso seria um reforço excepcional. Agora, eu estou curioso bastante, você vai acompanhar a live pós-jogo aqui no canal, né, de Flamengo e Fortaleza. Eu estou bastante curioso para ver a atitude dos jogadores do Flamengo nessa partida contra o Fortaleza, tá? É um jogo que abre uma série de partidas muito complicadas para o Flamengo. Fortaleza tem uma das 3 melhores defesas do Campeonato Brasileiro, gente. Fortaleza é um time que vai brigar, de fato, por G4 nessa competição. Então, assim, não espere uma facilidade grande, como houve, por exemplo, no jogo entre Flamengo e Alcas. Isso não vai acontecer, tá? É um time que venceu, por exemplo, o Atlético Mineiro, é um time que se classificou, Fortaleza no caso, um time que se classificou em primeiro lugar na chave dele na Sul-Americana. É um time que tem um jogador muito bom de meio de campo, que é o Caio Alexandre. Tá bom, pessoal? Então não perca a live pós-jogo aqui no canal. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.